E começando mais um podcast, hoje falando com a Paula Cabral do Quantic Desperte, e ela também vai nos contar por que este nome e quem mostrou isso para ela. A Paula é formada em psicologia, fez um mestrado em Portugal, em Lisboa, e nós estaremos conversando aqui sobre espiritualidade inclusive e também. Bom dia, Paula. Bom dia, gratidão pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse podcast aí que com certeza vai ser um sucesso e uma honra estar aqui podendo falar de um assunto que eu gosto tanto, que eu sou tão... Vivo tanto isso já há muito tempo. Acho que desde que eu nasci eu já estava envolvida com esses assuntos, me interessei sobre esses assuntos, então estou muito grata e feliz de ser uma das primeiras a estar aqui contigo nesse desafio grandioso que é trazer esse conhecimento e essa expansão de consciência. Gratidão. E exatamente por isso que você está aqui, para falar da sua expansão de consciência. E... nós conversamos um pouquinho antes de começarmos aqui, e você estava me falando da sua trajetória, né? Conta um pouquinho para nós como é que foi a sua trajetória, você passou pelo kardecismo, fala um pouquinho para nós. Eu primeiro comecei em casa com a minha avó, que era umbandista, e ela benzia, fazia fila na casa dela para benzer, ela era uma médium de cura, então ela era aquelas vozinhas que tava com dor de barriga, ela falava, vem aqui. Dava 3 passadas na mão na barriga, passava a dor de barriga. Então, eu já vi esse mundo sobrenatural dentro de casa com a minha avó. E ela recebia os guias dela, índio, criança, na época de São Cosme e Damião, festa. Então, assim, desde pequenininha eu via já esse mundo espiritual muito próximo de mim através da minha avó. Mas sem nenhum tipo de estudo. Com 11 anos eu fiz catecismo, obrigada. Fugia, bolava aula de catecismo. Deixava as freiras revoltadas comigo, porque eu perguntava umas coisas que não podia. Você fez primeira comunhão, então. Fiz primeira comunhão. Mas eu quase fui expulsa, porque não podia, né, ficar perguntando as coisas que eu perguntava, que eu já queria perguntar de ET, perguntar de tudo, porque eu achava que ali eu ia encontrar alguma resposta, mas, enfim, não encontrei. Fiz 2 anos de catecismo. Fiz a primeira comunhão, tinha 11, 12 anos na época. E aos 14 anos, eu sozinha entrei num centro espírita kardecista do lado de casa, que abriu, e comecei a frequentar lá. Fazendo curso, aqueles cursos de formação, participei de mocidade, fiz teatro. E fui muito intensa no kardecismo. Eu estudei todas as obras de Kardec, Chico Xavier, Nosso Lar, toda aquela coleção de livros maravilhosos. E a minha base foi o kardecismo. Tudo que eu sei sobre chakras, cromoterapia, fiz curso lá dentro. Trabalhei na desobsessão, fiquei muitos anos. Então, uma base assim, de estudo incrível, maravilhosa, que eu super reconheço. E de lá... eu mudei aqui para Santo André, São Paulo, e conheci o Aquantarium. Eu sempre falo do Aquantarium, eles têm canal aqui no YouTube e tudo. E eles estudam a ufologia espiritual e alguns livros da Bíblia também. Nesse momento, a minha mente se expandiu. Por quê? Gostei deste termo, ufologia espiritual. Não é aquela porque ufologia... exatamente, que amedronta. Pelo Isso, contrário. Não. É a nossa conexão Isso. com a espiritualidade superior. Isso. Então, e como há muitos mistérios ainda do reino de Deus, a ufologia entra como uma parte da ciência para vir esclarecer a consciência humana. Isso. Mas desculpe só essa observação, porque essa junção eu gostei bastante. Muito legal. E eu fiquei anos lá, estudando também. Aí estudei os ETs, estudei alguns livros da Bíblia. Eu fiquei mais ou menos em torno de uns 5 anos estudando lá, participando de vigílias, onde a gente tinha avistamento de OVNIs, tinham palestras com ufólogos, muito famosos, inclusive. Então, aprendi muita coisa lá. E, paralelo a isso, com 17 anos, eu entrei na faculdade de psicologia. E confesso pra você que eu não queria fazer faculdade. Sabe aquela coisa que quando tem 17 anos, falei assim, vou ficar um ano sabático. Minha mãe, oi?
tem ano sabático nenhum. Você vai pra faculdade, sim, eu já trabalhava, né? Desde os 14 anos. Trabalhava com vendas, vendia carro. Tudo que me dava pra vender, eu vendia, sabe? Você é boa vendedora. Você é boa vendedora. E pra você ter uma noção, como eu era boa vendedora mesmo, porque eu tinha 16 anos, eu vendi 7 carros em um mês numa loja. Pra você ter uma noção. Não, você sabe que o nome do programa chama Discutindo Relações, porque fala exatamente das relações que a gente faz, profissionais, pessoais, relação pai-filho, mãe-filha. Quer dizer, legal. Tudo que a nossa essência, a nossa que se individualiza e se personaliza, se integrando com o mundo, né? Sim. E eu sempre fui muito comunicativa e me dei muito bem em vendas. Então, com 14 anos, eu comecei a trabalhar e entrei muito nova na faculdade, mas eu confesso que eu nunca quis ser psicóloga, eu nunca tive esse sonho. Meu sonho era ser pediatra. Aí eu olho assim e falo, gente, nada a ver, por que eu falava isso? Porque eu jamais cuidaria de criança doente, mas na minha cabeça, não sei se é porque eu fui uma criança que eu tinha bronquite e eu ia muito no pediatra e eu gostava deles e talvez aquilo me inspirasse de alguma forma. Sim, claro. Né? Uhum. Mas não tem nada a ver, eu não me vejo. E entrei na psicologia, olha as minhas opções no vestibular. Primeiro lugar, psicologia. Segundo lugar, publicidade. Terceiro lugar, fisioterapia. Nada a ver com nada, sabe? Eu falo que nessa época, assim, eu acho que, sei lá, minha cabeça era mais... Queria aquilo. Mas eu dou graças a Deus e a minha mãe de ter falado, não, você vai. Entrei na psicologia e confesso pra você que até o 4º ano eu odiei a faculdade, porque é muito focada em doenças. Isso, de um modo geral, hoje, o tratamento, não sei se já mudou, né? Não, tá no momento de virada, né? Sim, que bom. Alguns mais resistentes e outros de mentalidade mais ampla e aberta já estão aderindo a essa nova perspectiva e visão para na verdade, aquele que adoeceu. Sim. Ou aquele que quer ir além dos seus limites. Isso eu não vi praticamente nada na faculdade. E aquilo me incomodava. Só que eu sou uma pessoa assim, ó, se eu entro numa coisa, eu vou até o fim. Então eu falava assim, são 5 anos, então eu vou fazer 5 anos, eu vou sair daqui, eu vou me especializar em outra coisa. No 4º ano eu comecei a gostar porque eu comecei a fazer estágio. Eu não sei hoje em dia como é, mas na minha época tu só podia fazer estágio no 4º ano da faculdade. 4º e 5º ano. E aí eu comecei a fazer um estágio com os bombeiros em Santos, onde a gente dava apoio a familiares de vítimas de afogamento. Olha isso. E criança perdida. Então eu comecei com terapia breve, né? Eu comecei a ver um mundo assim que eu não fazia ideia que existia. Né? Imagina você, o que você vai falar para uma mãe que foi o que aconteceu comigo, que perdeu 2 filhos afogados. Um foi ajudar o outro, morreram os 2. O que eu ia falar para aquela mulher? Não tem o que falar. E é impressionante como o nosso destino, ele dá pistas, desde quando a gente é criança, do nosso propósito, do nosso destino profético, vamos dizer assim. E a partir daquele momento, nessa experiência que eu tive, que foi no verão, no Guarujá, em Praia Grande, eu comecei a ver que eu poderia ser útil na vida de pessoas que estavam em situações assim, não necessariamente de doença, mas numa situação de desespero, imagina, né? E que eu poderia ser útil de alguma forma. E que nem sempre você precisa dizer alguma coisa para você dar um apoio para alguém. O fato de você estar ali já faz toda a diferença. Aquilo começou a despertar em mim. E caí no recursos humanos também para começar a atuar. Aí eu me apaixonei. Ali eu comecei a dar treinamento, aplicação de testes psicológicos, aí eu comecei a gostar. Você viu que o seu negócio era gente. Gente. E comecei a estudar, assim que eu me formei, a programação neurolinguística. Fiz toda a formação, até trainer, aqui em São Paulo, inclusive. Aí eu me apaixonei fato. Quem faz PNL, aí realmente começa a perceber uma ação mais efetiva dentro da vida. E aí eu falei, como que isso não tem na faculdade? Não é possível, que eu não aprendi nada disso, psicologia positiva e tudo que você estuda na PNL, na minha faculdade, pelo menos, eu não passou nem perto disso. E a eficácia daquilo na vida das pessoas é muito rápido.
mesmo cura de traumas, fobias. Mas eu fui pro lado de treinamento de potencial. A pessoa que ela tá num nível da vida dela e ela quer ir para um outro nível. E entrei no mundo corporativo e comecei a atuar com esses treinamentos, desenvolvendo liderança, desenvolvendo o potencial das pessoas dentro da equipe. E comecei a impactar muitas pessoas nesse ramo. Trabalhei em diversas empresas pequenas, médias, grandes, e achava que meu sonho era ser diretora de RH. Quando eu cheguei lá, que houve a proposta para mim, eu falei, nossa, não é isso. Por quê? Porque eu, como diretora, eu me afastava das pessoas, da sala de aula, dos treinamentos. Por quê? Porque o que eu gosto é de estar com as pessoas, desenvolvendo o potencial dessas pessoas. E aí eu desconstruí tudo. Foi quando eu dei um reset e falei, não é isso que eu quero, não é o meu propósito. Mas até aí eu não tinha muita noção. Tinha, sim, de que treinar as pessoas e trazer esse conhecimento de expansão estava dentro de mim. E foi quando eu mudei para a França, dei esse reset e imagina, você sair do teu país para ir para um outro país que você não conhece ninguém, que você não fala a língua e que tudo que você estudou não vale de nada, porque você não fala aquela língua. O único diploma meu que valia alguma coisa era o do mestrado, mas mesmo assim, sem falar francês, não ia valer nada mesmo. Então foi logo depois que acabou a experiência do mundo corporativo. Aí você foi para a França. Foi. Tipo, uma espécie de uma crise. Foi. Né? Deu um reset na minha vida. Deu um reset, acabou. Aí você foi para a França. Perdi minha identidade, porque se tu perguntasse quem é a Paula Cabral, eu ia falar, gerente executiva da empresa tal. Eu acho que era o seu marido que morava na França. Meu ex-marido morava na França. Ele é português. Ele é português, isso. Como é que é casar com português? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas eu amo os portugueses eu também amo porque muito, a minha família é toda de origem portuguesa. É porque eles são diferentes de nós. Essa que é a verdade. O brasileiro com essa miscigenação que a gente teve. A gente tem muito de português. Muito. Sim. Inclusive, quando eu estava em Lisboa, que começaram a me servir algumas culinárias portuguesas, eu falei, isso aqui é culinária mineira. Não, a culinária mineira é baseada na culinária portuguesa, né? Eles são maravilhosos. E quando eu estudei lá em Portugal, que foi no Porto, não foi em Lisboa, foi na Universidade Fernando Pessoa, eu fui eu e todo mundo que estava estudando lá, muito bem tratada por eles. Então, eles queriam fazer comida típica brasileira para a gente comer na faculdade. Porque o que acontece? A Universidade Fernando Pessoa, ela fecha a faculdade para nós. É porque a portuguesa, longe de mim generalizar, né? Até porque alguns portugueses, e grande parte dos portugueses, podem nos assistir agora com o YouTube, né? Sim, assistem. Mas as mulheres brasileiras, elas têm, assim, uma sensualidade que eu não percebo nas mulheres portuguesas. E essa sensualidade, esse jeito espontâneo que a brasileira tem, cativa muito os europeus. Né? Aí eu incluo os portugueses. O europeu, é verdade. E fica uma fama até ruim. É pejorativa, como se a sensualidade fosse usada para envolver o homem, tirar proveito dele. Não, mas a sensualidade natural... Mas isso é porque o feminino é sensual. E o brasileiro vende o Brasil o quê? Carnaval e favela. Então acha que toda mulher anda pelada na rua. Até mais as mulatas. Houve o Sargentelli aqui, divulgou muito essa coisa do biquíni, da tanga, do fio dental. Tanto é que eles acham que a gente no carnaval fica tudo pelado. Primeiro que eu não gosto de carnaval. Aí eu já logo falava, gente, eu nem de carnaval mas eu tô falando intrinsecamente. Mas eles têm essa mentalidade. Eles pensam assim. Porque o carnaval é o que é vendido do Brasil. Exato, exportado, né? E assim, o Brasil é muito mais do que isso. Com certeza. E está se descobrindo isso, né? Exato. E se auto-revelando. Exatamente. E essa universidade lá no Porto Fernando Pessoa, ela tem um projeto com uma empresa aqui do Brasil que ela fecha a universidade para os brasileiros no mês de junho, julho e agosto. Então, é o mês de férias deles, a gente estuda lá. Então, o mestrado, para você ter uma noção, ele é intensivo. A gente estudava de segunda a sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde, para ter a carga horária de mestrado. Sim, entendi. E só brasileiro. Que interessante. E todos os professores portugueses, espanhóis. Então, era uma festa que eles faziam para a gente. Desde a cantina...
tudo, espetáculos que a gente montava, nós alunos, junto com os portugueses. Então, é uma experiência muito legal que tem o mestrado não só na área que eu fiz, que é de gestão, mas tem criminologia, então vai muitos advogados, delegados aqui do Brasil para lá, juízes fazer... Interessante você largar o mundo corporativo e ir para esse mundo acadêmico. Mas também um mundo de gestão. Porque a gestão, você tem que gerenciar a própria vida. Né? Mas é que eu achei que eu ia dar aula na faculdade. Entendi. Na minha cabeça, eu falei assim, não, agora eu quero dar aula, porque eu gosto de ficar em sala. Você mestra, né? E eu, como eu gosto de treinamento, falei, eu vou dar aula na faculdade. É isso que eu vou fazer agora. É isso, vou fazer um mestrado Me relacionar com os meus alunos. Isso, eu gosto. Meus aprendizes. Isso, eu amo fazer isso. Bacana. Na minha cabeça. Só que não foi o que aconteceu. Apesar de eu ser professora de uma universidade também online... É muito interessante os planos de Deus para exato. nós. A gente acha uma coisa, mas não é nada daquilo. Isso aqui é só uma isca. Isso. Entendeu? E foi muito legal. Foi uma experiência incrível. Eu escolhi Portugal porque eu já queria conhecer e eu sou dessas. Eu invento cursos e treinamentos e eventos nos lugares que eu quero conhecer. Uma coisa que eu penso é assim, né? Como que Deus nos guia, né? E às vezes a gente pensa que a vontade de Deus é muito diferente da nossa própria vontade. Mas aonde está a fonte dos nossos desejos? As fontes dos nossos desejos vêm dentro de nós. Então, quando nós estamos nos desenvolvendo, amadurecendo, nós começamos a olhar mais para dentro que para fora. E esse olhar para dentro acaba fazendo com que a gente perceba, né, que havia um direcionamento, Sim. Porém nós não nos dávamos conta, porque não conversávamos ainda com a nossa essência espiritual. Isso. E você tem uma essência muito forte, e por causa dessa essência espiritual muito forte que você tem, acaba tendo um carisma muito grande, né? E o carisma ou tem ou não tem. Então eu acho que hoje, nesse momento da sua vida, você está, posso dizer, nem na metade do caminho, porque você tem um plano de vida aí longo, então você está como exercer esse carisma que você tem e usando esse carisma para o despertar espiritual das pessoas. E o Quantic Desperte é isso. É isso. E aí começou quando eu fui morar na França. Quando eu fui morar na França, eu tinha duas opções. Eu entrava em depressão ou eu fazia alguma coisa, criava algo novo. E assim que eu me mudei para lá, eu vim pro Brasil buscar meu filho. Primeiro eu fui, arrumei as coisas, fiquei um tempinho lá, coisa de menos de um mês, para arrumar documentação, esse tipo de coisa. E meu filho estava terminando a escola, terminando o ano letivo, se não me engano era outubro, novembro, uma coisa assim. E eu voltei para o Brasil para buscá-lo e me inscrevi em 2 cursos. Um com o Amit Goswami, de Física Quântica, que foi maravilhoso. E um com o Carlos Torres. Ele é maravilhoso. Né? Ele Nossa. E ele é muito gente como a gente também, exatamente, sabe? Exatamente. Humano, simples. Aquele jeito indiano dele, não sabe nem onde está, às vezes. E ele ama o Brasil. Espiritualidade, né? E ele ama o Brasil, porque a você identificação... sabe. Nós temos muito da alma indiana no quesito espiritualidade, né? Ele vive mais aqui do que na Índia agora. Ele amou o Brasil. Show de bola. E ele dá curso aqui o ano inteiro. Fala, porque algumas pessoas não sabem quem ele é um cientista, um físico, né? Dá aula de física quântica na primeira universidade de física quântica do mundo, que fica na Índia mesmo. Ele tem um prêmio Nobel, não tem? Ou se não tem, chegou perto. Ele tem um destaque dentro da física muito grande. Goswami ele é incrível, assim, aprendi muito. Eu a primeira vez que eu ouvi falar dele foi o próprio Deepak Chopra, né, que falava dele muito, e citando ele para explicar alguns conceitos que ele tinha, que o Chopra tinha. E aí ele falava dele. E aí, uma hora eu me deparei com um livro dele, explicando sobre a reencarnação, que é um cientista tentando colocar a reencarnação como uma evidência, como prova, como uma evidência científica. E a gente sabe que na Índia, a reencarnação, não vou dizer na sua totalidade, ela é muito bem aceita e compreendida naquele país. Sim, e ele dá vários cursos aqui, todo ano. Aí eu fiz esse curso com ele e um com o Carlos Torres, aqui em São Paulo também, os dois foram aqui. E nesse curso com o Carlos Torres eu tive uma experiência que mudou minha vida.
Eu acho legal. Fala essa experiência. Muito, muito, porque ele conduzindo uma meditação, eu me desliguei, desdobrei e fui parar lá no Mar da Galileia. Até então eu nem sabia onde eu estava. Fui descobrir depois que eu digitei no Google Mar da Galileia e eu vi que era lá que eu estava mesmo, porque não é nem areia. É tipo umas pedrinhas no chão, assim, sabe? E conta essa tua experiência, eu queria fazer também um registro de que às vezes o kardecismo, na forma, e você estudou, você sabe muito bem, você vivenciou e praticou, eles às vezes colocam Jesus como um ser muito distante, como lá no céu. Eu não acreditava nisso. Eu falava, ou mesmo Maria, como, né, que eu acho até que é um pouco de espiritólico, porque faz aquela imagem de Maria e não tem um olhar para uma mulher com as qualidades normais de mulher, né? E você tem uma vivência, tanto com um quanto com o outro, nessa sua experiência aí. Fala um pouco para nós. E aí ele conduzindo essa meditação, eu desdobrei, saí completamente do lugar físico que eu estava, e ao ponto de não ouvir mais nada, não tinha mais conexão com o mundo ambiente físico. Ali. Não tinha. Eu não sei mais o que ele conduziu. Eu sei que eu desconectei totalmente. Só soube até a partir dali. Dali em diante foi um processo interno seu. Cada um teve uma experiência diferente. Eu estava com uma amiga lá que também passou por uma experiência com Jesus, mas não foi igual a minha. Certo. E aí eu me vi, uma mulher, eu não sabia quem ela era, ela virou para mim e falou assim, botou um véu na minha cabeça até mais ou menos o meu joelho, só que eu enxergava através daquele véu. Que cor o véu? Azul. Azul. E bem escuro. Tipo essa cor aqui, ó. Tá atrás de você. E aí sentou comigo, tipo num tipo tapetinho. Nossa Senhora da Aparecida, né? Tipo porque o manto azul escuro só que eu não me lembra Nossa Senhora da Aparecida. Nessa hora não fez a conexão, não, porque né? eu sou muito aquariana, desligadona. Certo, eu não me ligo nas coisas. Se não for muito direto comigo, eu fico... essa sou eu. Aí quando ela falou assim, ó, o meu filho quer falar com você. Aí eu já, acho que eu tô louca, hein? Acho que não tô bem na cabeça. Mas vamos ver quem é esse filho dela. Quem é essa mulher? Tipo, não é possível. Mas no fundo eu sabia quem era. Porque você sente... Você sente na alma. E aí ela sentou, me deu a mão, ela sentou do meu lado esquerdo. Quando eu olhei pro mar assim, vinha vindo ele num barquinho. Tinha uma velhinha assim, ó, num barquinho com aquela roupinha. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, tô ficando louca mesmo. Não é possível. Não, imagina, não. Negando. E ele começou a chegar perto de mim e aquilo foi me gerando uma emoção muito grande. Eu entendi o véu, né? O véu era uma forma até de me proteger, porque eu fiquei tão impactada com aquilo que parecia que eu ia morrer de tanto que eu chorava. É uma emoção, assim, que toma conta, que parece que você vai queimar. É um fogo que não queima, mas não tem nem explicação com palavras para dizer. Aí quando ele chegou perto de mim, que eu só olhava pro pé dele, ele disse assim pra mim, até que enfim que você chegou, minha filha, tava te esperando. Eu, meu Deus, não é possível que Jesus ia falar desse jeito. Eu achava que Jesus ia falar, não sei o quê, sei lá, que eu pensei. E ele disse aí, como é que tá tu? Porque aí, lá em Santos ele desse jeito, que Jesus é esse? E Jesus... Aí sabe quando tu fica na tua cabeça? E obviamente ele ria porque ele ouvia o que estava na minha mente. Certo. Então ele dava risada e aí que ele tentava ser mais íntimo meu ainda. E eu falava, não é Jesus não, meu. Deve ser alguma coisa. Não, eu não tô normal. Aí eu chorava, só conseguia chorar. Mas eu sabia que era. Só que ao mesmo tempo, como a minha crença era de que aquilo... não poderia não, acontecer. Quem é a Paula Cabral na fila do pão para achar que Jesus como a gente se põe em segundo lugar, terceiro, quarto, último da fila, né? E aí ele sentou do meu lado, segurou na minha mão e falou assim, filha, mas um dia a fila diminui e você chega onde você compra o pão, né? É onde ele te coloca. Principalmente o pão espiritual. É onde ele me colocou. Que não se compra, se conquista. Isso, ele falou assim, filha, eu nunca fui embora, eu sempre estive aqui. E essa experiência que você está tendo, todo mundo pode ter. Porque eu estou aqui só esperando. Até que, enfim, que você chegou aqui e tal. E começou a falar para mim que a partir daquele momento eu ia trabalhar com ele. E aí eu, debochada, virei e falei assim, Jesus, como é que eu vou trabalhar contigo? Não, me explique isso daí. Como é que eu vou... Meu Deus, como é que ele... Filha...
a partir de agora nunca mais você vai trabalhar para ninguém. Porque o meu desespero naquele momento era, como é que eu vou fazer para sustentar meu filho na França se eu não sei falar francês? Eu vou passar fome. E não sei o que, desesperada. E ele falou, nada vai te faltar. Presta atenção nas coisas que eu vou fazer na sua vida, das pequenas até as maiores. Isso tem quantos anos já? Vai fazer 6 anos. 6 anos. E a promessa se cumprindo. Muito. Né? Se cumprindo, e ele falou, né? ó, presta atenção, porque você vai fazer coisas que você ainda não imaginou. Você não faz ideia das coisas que você vai fazer. Realmente eu não sabia. E realmente a sua mudança nesses últimos 6 anos... Radical. Não, eu sou outra pessoa. E cada vez ele me coloca numa situação que eu falo, que é isso? Eu sei, ele... Essa intimidade de Jesus, ela veio... E cada vez mais eu consigo me conhecer por conhecer ele. Quanto mais eu conheço o caráter dele, mais eu conheço a minha identidade de quem eu sou. Como filha. Até então eu era uma escrava. Por que eu digo isso? Porque isso eu não é um tinha ponto liberdade. Importante do despertar espiritual. Essa sensação interna de deixar de ser escravo, porque quando nós não temos essa conexão com o divino, quando nós duvidamos, quando nós vacilamos na nossa fé, Sim. a gente fica escravo do sistema e da Matrix. Sim. Agora, quando você faz a conexão, o despertar quântico espiritual, muda tudo. Mudou tudo. Ali mudou tudo, literalmente. Eu lembro que eu liguei pro meu ex-marido na época e falei assim, tu não sabe... Porque eu entrei em estado de graça depois. Quando acabou... Eu imagino. Eu lembro que eu sentei no meio-fio, eu e minha amiga na rua, e começamos a rir. Sabe quando criança começa a rir de bobeira, assim, entra no elevador, olha pra cara de um adulto, começa a rir e não para mais? A gente tava com essa sensação, a gente não parava de rir. Igual criança, é estado de graça, assim, total. Estado de graça. Total, uma alegria assim, sincera, bobeira, é um negócio que tu pura. fala, meu, olha isso. Aí eu lembro que eu liguei pro Gabriel e falei assim, tu não sabe com quem que eu tava agora. Aí ele, quem? Tipo assim, a louca, né? Lá vem. Aí eu, assim, com Jesus Cristo, ele... Acho que ele se afastou de onde ele tava e fez assim, ó. Pelo amor de Deus, não conta pra ninguém isso daí. Pelo amor de Deus. Eu falei, o quê? Não conta pra ninguém? Ele falou que eu tinha que contar pra todo mundo. Ele, meu Deus, agora ferrou. E foi de fato. Aí isso foi uma das coisas que ele pediu pra mim, que eu ligasse... É exatamente o que você está fazendo aqui agora. Que eu ligasse as pessoas a ele, para que elas tivessem consciência de que ele é real, de que ele vive, e muito próximo, íntimo, que ele está à porta íntimo. mesmo. E que é o que você falou na nossa conversa anterior ao programa. Dentro do coração isso, de ele cada está à porta um. do seu coração. E é a porta do coração e que é para bater. Isso. Bate ele na não vai porta entrar do se seu você coração. não abrir. Exatamente. E se você abrir a porta, ele entra, ele senta na Porque mesa. palavras dele é batei e se abrirá, isso. Busca e acharás, pedi e obtereis. Isso. E é isso. É isso, é isso. E é isso. As palavras dele sempre Nunca é viva, né? Talvez. É viva e eficaz. Faça, experimente, viva. Quem vive, tá tudo bem. Isso. Não sei, não tá tudo é escuro. só ter a ponta da tempestade, língua. Né? É a tempestade em alto mar, parece que o barco vai virar. Mas se ele estiver no barco, tá tudo certo. Tá tudo se ele tranquilo. Tá descansando, a gente pode descansar também. Exatamente. Se ele estiver fazendo outra coisa, a gente tem que fazer o que ele faz. Essa é a diferença. Né? É você... Você falou uma outra dele. frase que eu gosto muito. A gente tem que fazer o que ele faz. Isso. Nós somos o Cristo que ficou na Terra. Ele fala isso o tempo inteiro. Ele fala assim, ó, vocês são o Cristo que ficou na Terra. É cada um de vocês, porque eu estou dentro de vocês. É difícil a gente compreender, porque como a gente está num mundo tridimensional, a gente se vê muito desconectado, separado, né? Eu sou uma coisa, você é outra, isso aqui é outro, o céu é uma coisa, não sei o quê. Então a gente tem essa visão de separação, mas não é real. E a gente, quando começa a se relacionar com Jesus e conversar com ele, que as pessoas perguntam para mim, como que ele fala contigo? Olha, por mais que a ciência avance, que ela decodifique as coisas, nós somos um DNA. Sim. No DNA de origem
já tem um código. Tem, uma assinatura. Uma assinatura. Quer dizer, parte do DNA. Isso. Mas depois do DNA, os multiversos que se abrem. Né? Dentro de nós é o universo. Sim. As nossas células, as colônias que tem lá dentro do cérebro, por isso do corpo inteiro. Então, é exatamente isso que eu estou falando. Você não tem como trilhar a ciência sem ter o olhar desse início de processo que já é divino, porque você pode estudar o DNA, decodificar o DNA, mas você não pode criar um DNA. Não. Você tem que partir do que já existe para outra coisa existir. E ele cria tudo com o mesmo princípio, né? Tanto é que é o micro e o macro com o mesmo princípio. Ele cria seres que criam. Tanto é que quando ele cria o ser humano, ele fala, façamos a imagem e semelhança nossa. Por que nossa? Porque é o Pai e o Filho que estão criando. Sim. O próprio Jesus está na criação. E outra coisa, ele se fez humano para que nós não ficássemos distantes da realização dos ensinos que ele professava. Então, na condição humana, sem privilégio algum, ele viveu a vida que mostrava como exemplo e mestre que é. E, inclusive, tem o livro de Urântia, que tem uma passagem que eu não conhecia, eu fiquei conhecendo ali no livro, que José era carpinteiro. E quando José trabalhava para o Estado romano, e o Estado romano tinha várias construções a fazer. E José era carpinteiro do Estado romano, pagava impostos, como nós. E Jesus até falou, pagava impostos, como nós. Porque a Deus o que é de Deus, a Mamon o que é de Mamon. Então, José, numa dessas obras, escorregou e uma viga caiu sobre José. E José morreu aí, com a queda dessa viga. E Jesus era adolescente e tinha outros irmãos, né? Que depois eu vou trazer aqui, porque eram até numerosa a prole de José, né? Então, porque é outra coisa que também a gente tem que rever. Por que fala tanto a Virgem Maria? Tudo bem que eu sei que para receber um ser da dimensão dele, você tem que ser também um ser de uma condição muito especial. Mas os outros filhos foram normal e foram vários outros. E foram discípulos de Jesus também. Foram. Inclusive... Tiago é citado, né? Tiago. Então... Tiago, que é Santiago de Compostela, que a história toda do caminho de Santiago é uma busca do divino. Sim, maravilhoso. O caminho de Santiago é essa interiorização, naquele momento que você vai caminhando, e muitas vezes a melhor forma de conversar com o divino é caminhar em silêncio, porque ele vai falando para você, vai revelando algumas coisas a seu próprio respeito, para que você possa ter certeza de quem é a sua guiança na vida. Porque nós precisamos de uma guiança na vida, senão nós vamos entrar nos labirintos do mundo e não vamos saber sair. E aí nós nos perdemos com o fascínio e o poder que a matéria pode exercer sobre a nossa natureza humana. E nós, como seres espirituais, temos que estar atento a isso para discernir e não nos desviarmos. Só agregando, porque você é de uma espiritualidade assim muito gigante, você vai continuar contando aí, porque é muito interessante, mas segue aí, né, com a história da sua vida e com esse encontro do despertar espiritual. Mas você falou uma coisa aqui que eu tenho que comentar, que é essa guiança que a gente precisa ter, porque para que fique muito claro para as pessoas de casa, eu queria comentar o seguinte, são 3 caminhos agora. Não é só o caminho da luz e da treva. A treva, ou os não síncronos, ou os escuros, não importa o nome que você dê. Ela existe, ela é real. E ela é muito inteligente e tecnológica. Exatamente. Né? Tecnológica. Ela é tecnológica porque a gente já sabe. Porque tudo. Nesse o mundo é governado. Muitas moradas na casa do Pai pressupõem
hoje, interpretando desta forma, muitos planetas muitos com mundos outros habitados, tipos de vida. A própria Bíblia fala, Jesus falou, né? Isso, e muitas vezes esses seres que podem ser do bem na visão nossa ou não, eles vêm à Terra. Né? E os humanos que estão na Terra. Nós estamos falando da ufologia espiritual. E os Você, inclusive, humanos. viu um extraterrestre? Sim, Você já quer vi falar vários. Ou não quer? Falo, então fala, falo. Então. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Qual que é a estratégia hoje, que para mim está muito clara das trevas, né? Eu falo entre aspas porque é de acordo com a interpretação de cada um. Hoje existe um caminho que estão tentando levar as pessoas, principalmente aqui no YouTube, que é o quê? Você não precisa de guiança nenhuma, vai você por você mesmo. Você enxerga o mundo espiritual? Você não enxerga. Você não sabe para onde você está caminhando na real. Se você não tiver um direcionamento da fonte de Jesus, porque ele é o caminho e a verdade e a vida, você ficar achando que você sozinho consegue caminhar, você vai caminhar para o abismo. Porque você não enxerga. Ao Pai, senão você por não mim, enxerga. Palavras dele. Tem muita gente que fala, não, porque eu vejo isso, eu vejo. É 0,01% das pessoas que enxergam o mundo espiritual, gente. Essa é a real. E se a gente ainda não enxerga, porque não é para enxergar. Não adianta ficar tomando algum tipo de entorpecente, qualquer coisa, para poder enxergar, porque se você enxergar, você vai enxergar uma coisa que você não está capacitado intelectualmente, emocionalmente para acessar, e você vai surtar. Eu atendo pessoas que são extremamente surtadas e tomam remédio controlado porque foram inventar de tomar Santo Daime, isso e aquilo, e agora não dão conta do que viram. Isso é fato. Olha que perigo. Eu uso Olha que ayahuasca. perigo. Eu uso a ayahuasca. Então, mas não é qualquer pessoa. Não, eu sei disso. Por isso que precisa Entendeu? de um preparo, porque a ayahuasca vai agora abrir virou a consciência. moda. Você já viu que virou? E você, tem até no Mercado Livre. Sim, mas esse é o perigo. Propaganda. Esse é o perigo. Porque como expande a consciência, abre... ou abre o baú e traz coisas que realmente a pessoa não tem condições de lidar. Não dá conta de quem é agora. Exatamente. Já está difícil dar conta do que é. Imagina do que já foi. E aí mistura tudo e pode desorganizar um pouco. Então precisa de... Por isso que é fundamental o local, a maneira e quem está por trás do ritual. Porque eu tenho amigos xamãs maravilhosos que eu amo. E até falo para tu trazer ele aqui para falar sobre isso, que é o Jeff da Tribo das Estrelas, que ele é um xamã, é um cara que Inclusive, eu confio muito. Dentro deste processo, já que você está contando a sua história, eu vou falar um pedaço da minha. Claro. Então, eu tinha tomado ayahuasca, eu estava lá na mesa, estava assim, com a cabeça baixa. Daqui a pouco eu vi uma luz muito ampla vindo na minha direção, assim. E depois, então era um ser que foi tomando forma nessa luz gigante, e do lado e atrás desse ser haviam seres que eu não conseguia ver o rosto, e eles tinham uma túnica bege com detalhes em dourado. Era um dourado que começava, né, aqui e ia até o chão que não havia chão, que parece que estava flutuando no ar. E essa figura foi vindo na minha direção e foi tomando a forma de Jesus. Olha. E neste momento eu fiquei muito emocionado, porque como é uma visão espiritual, você está sentado, mas você tem uma ação e uma atitude corpórea. Eu me ajoelhei diante dele, nos pés dele, e ele parou, então, de frente a mim, e aí eu falei assim: Senhor, eu não sou digno ainda de olhar em teus olhos. Eu não consigo olhar também. E eu me permaneci agachado, ajoelhado, com a cabeça baixa, né? E falou assim, mas eu disse, isso é telepático, né? O diálogo é telepático, mas eu tenho que traduzir como foi. E aí eu disse assim: eu beijo os seus pés. E ele disse assim: faça como você quiser. Assim,
porque assim, absolutamente te deixando à vontade, Sim, não há ele julgamento é assim. nenhum. É assim, alguém que já te conhece e você nem sabe quem você é, mas ele sabe quem você é. Porque ele já te viu no futuro. E aí ele estendeu a mão dele sobre a minha cabeça, né? E falou assim, então eu te abençoo para que você me abençoe. Para que você abençoe em meu nome, aliás, desculpe, né? Porque, então, e aí ele virou-se e continuou a caminhar com aquela multidão luminosa que o acompanhava. Que né? lindo. Essa que foi lindo, uma das vivências assim que eu tive. Talvez a mais importante da minha vida, que também foi uma... Não tem como tu ser tocado e ser a mesma pessoa. Foi uma mudança até pessoal, né? Porque muitas coisas aconteceram a partir daí, estão acontecendo, né? Justamente porque nós estamos falando e revelando desta volta dele, né? Até tem uma cruz com duas... em horizontal, porque uma significa a primeira vinda do Cristo e outra a segunda vinda do Cristo, que vai se dar, não sei como nem quando, mas esse retorno dele à Terra é uma coisa que foi falado por ele mesmo. Então, como vai ser, quando vai ser, eu não sei. Mas o que eu sinto nesse momento é que isso já está mais perto do que a gente imagina. Também ia falar está isso. Distante, né? Dessa mudança, nessa transição planetária, dessa abertura de portais, onde nós, e é o que está acontecendo hoje, várias pessoas tendo vivências mística, porque isso é uma visão mística, né? Quem tem vivência mística acaba vendo. Tanto que você falando da sua visão, eu estava me identificando porque eu tenho a minha. E eu costumo dizer, até que eu gosto, porque no YouTube você acha tudo lá, né? Só pegando uma pessoa, não pela projeção dela, mas pelo destaque que ela teve como brasileiro e pelo vencedor que foi. O Ayrton Senna, no YouTube, ele dá uma entrevista para o Roberto Carlos, e eles estão junto no carro conversando, e o Roberto Carlos pergunta para ele sobre como é que era a relação dele com Jesus, com o Cristo. E ele conta que ele estava numa corrida lá no Japão, prestes a vencer, e que de repente apareceu Jesus diante dele, né? E que ele ficou muito assim, porque ele estava pilotando, né? Ele precisava de muita concentração ali, mas que houve esse encontro e que Jesus falou para ele que havia prometido dar a ele aquela vitória, né? E não só aquela vitória. Então, tudo está interligado, e nós conversamos, falou, está tudo entrelaçado. Então, os momentos das revelações, sejam bíblicas ou chamem como vocês quiserem, é este momento. Exato. Então, este momento é o nosso momento do joio e do trigo. Quem é joio e quem é trigo. E é o coração que vai dizer e vai identificar um do outro. E as atitudes, porque pelas atitudes das pessoas, vocês vão ver quem elas alimentam dentro de si. Exatamente. E tem que deixar crescer o joio e o trigo, porque senão a gente não sabe o que é o quê. Porque eles, quando são pequenininhos, eles são iguais. E se você tirar ele antes do tempo, começar a querer separar o joio do trigo, você pode acabar matando o trigo. Exatamente. Porque eles são iguaizinhos, né? E olha que interessante. É que um tem semente e o outro é vazio. Mais uma vez você está colocando, porque quando você começa a refletir sobre as palavras e a mensagem de Jesus, e nós estamos falando aqui, eu pelo menos falo, sem nenhuma conotação religiosa, porque eu não tenho religião. Eu sou uma pessoa que está no mundo experimentando as coisas que existem aqui, né? E eu vou fazendo da minha espiritualidade, que espiritualidade eu tenho muito, não tenho religião. Então eu posso estar em qualquer lugar ou em qualquer núcleo religioso e participar dali, né, buscando a minha espiritualidade e a minha conexão com o divino. Igual Jesus fazia, né? Não é? Ele ia no templo,
se conectava lá, mas ele pregava em qualquer lugar, né? No Sim, deserto, ia jantar na casa dos outros, porque ele se convidava. Zaqueu era um cobrador de impostos, tinha vergonha. Vou lá jantar na tua casa. E ainda levava os 12. Aí eu fico imaginando a cara da pessoa. Jesus, ele gostava disso, que a gente está fazendo aqui, mesa, né? Ele gostava desse tempo de mesa, de sentar numa mesa para se alimentar e conversar. Ele valorizava muito isso. Ele valorizava muito a alegria, a conexão das pessoas. Então, ele nunca foi religioso, né? Fizeram dele algo religioso e inacessível, mas não é isso que ele quer de nós. Por isso que ele diz, vocês são o Cristo que ficou na terra. Porque quando ele foi, ele disse, eu vou, mas eu deixo com vocês o Consolador, que é o Espírito Santo, é o Espírito dele dentro de nós. E ele disse que tudo aquilo que ele fez, as obras dele, nós poderíamos fazer igual e ainda obras maiores que a dele, que eu fico chocada. Maior. Eu fico chocada quando eu escuto isso. Mas é real. Se eu conseguir fazer um pouquinho parecido com a dele, eu já estou feliz. Imagina fazer obras maiores do que ele fez. E nas palavras dele, nunca há blefe. Não é real. Mentira, é real. É real. É a nossa capacidade, com a nossa consciência, que é capaz de fazer o que ele faz. Exato. Mas é necessário a conexão com ele. É necessário o caráter dele. O caráter dele, exatamente. E não é impossível, porque ele era um homem também. Exatamente. 100% Deus e 100% homem. Humano. Que é o que a gente... Porque quando ele nos criou, ele disse que nós éramos feitos à imagem e semelhança de Deus e que a gente seria um pouquinho menor que os anjos. Olha o patamar que ele nos coloca. E a gente fala, nossa, anjo, não sei o quê. A gente já pensa que é muito distante de nós. Não, a gente é um pouco menor que os anjos. E ele ainda coloca os anjos... A gente só está sem asa. Tão escondida aqui, qualquer hora vai abrir aqui, ó. E lembrando sempre, para a gente não ser tolo e ingênuo, que há 2 tipos de anjo, hein, gente? Por isso que a gente fica assim, nossa, se um anjo cai, imagina um humano, né? Exatamente. Se um anjo, ele é falho. Então, dentro das nossas imperfeições e dentro desse diálogo, dessa espiritualidade toda que vem junto com você, é muito importante isso, né? Eu gosto, porque você... digamos assim, jogou em vários times, né? Sim. Então você aprendi em vários times, fui estudar. Você aprendeu, estudando é outra coisa. É o que Uma coisa Kardec falava, eu não sou mais espírita, mas espírita amai-vos, espírita instruí-vos. Isso, né? E eu gosto de estudar essas coisas. Então, eu também gosto. No campo evangélico, que eles são assim uns devoradores da Bíblia, né? Sim. Então, quando eles fazem algumas colocações, e assim, colocações que eu vejo que são lúcidas, são claras, são quanto ensinamento, né? Sim. Esses que têm uma trilha do estudo bíblico trazem de conhecimento dentro de si. Porque aquilo é uma leitura viva, vai despertar espiritual, muitas coisas. Sobrenatural, não é um livro normal. Exato. Né? Que eu demorei muito para começar a estudar, que eu tenho estudado a Bíblia de 2 anos para cá só. E confesso que ainda é um grande desafio para mim. Eu estou aprendendo, fazendo curso, inclusive, porque eu acho que aquilo ali é algo que quem domina a palavra que está ali, porque é cheio de código, né? Foi o que você falou, é uma palavra viva. Quem domina aquele livro jamais será controlado por coisa alguma. Aquilo ali empodera a pessoa. Empodera. Entendeu? Em todos os livros... Eu vejo até pessoas agora que a gente vê com grande destaque, principalmente agora, através dessa tecnologia, porque nós temos que usar os instrumentos que existem no nosso mundo. Sim. Né? Mas eu vejo que os grandes conhecedores da Bíblia, eles acabam conquistando essa conexão com o divino e, em suas vidas, exercendo uma prosperidade muito grande, porque agora é o momento da revelação, que aliás a palavra apocalipse não é destruição, mas revelação. Que cada um se conecte-se com o seu lado espiritual e comece a perceber que a única segurança que nós possamos ter nesse mundo é
o plano espiritual dentro de nós. Porque fisicamente a gente pode até deixar a matéria, mas com quem eu estou sintonizado? Com quem eu estou afinado? Não. Aonde está a minha vibração? Aonde está o meu coração? Porque o momento da morte, o diferencial de uma morte tranquila, serena, ou uma morte tumultuada, é fruto dessa conexão. Então, muitos não temem a morte porque já fizeram essa conexão. E muitos temem muito a morte porque tem uma interpretação ou uma falta de conexão com o divino em si. E uma das formas que as trevas têm de controlar o ser humano é colocando esse medo da morte, né? E o medo da morte, ele está muito conectado à prosperidade também. Quem tem problema com prosperidade, geralmente, usualmente falando, são pessoas que têm medo da morte. Então elas têm problema com dinheiro, porque tudo é energia, né? E a morte, ela não existe de fato. A tua consciência, ela é imortal, né? E ela vai continuar de acordo com aquilo que você acredita como verdade absoluta, né? Então, a gente leva uma vida aqui, a gente tem que ver com o que nós estamos nos conectando no nosso dia a dia. E essa busca, essa conexão, ela é diária, ela é 24 horas por dia, orando e vigiando. Porque não é só orando que você pode passar, você tem que estar vigilante. Porque como a gente está vivendo uma experiência num mundo que ele jaz no maligno, vamos dizer a real, que a maioria das pessoas são escravizadas, e é nítido você ver, porque quando a pessoa ela não tem liberdade, nem de escolher o que ela vai comer, nem para onde ela vai, nem de ter uma casa, nem de ter nada, ela é escrava. Ela não tem acesso, a maioria das pessoas no planeta Terra passam fome. E as que não passam fome, às vezes não tem nem dinheiro para pagar as próprias despesas básicas da vida delas. Então, é nítido a gente enxergar isso como um mundo que escraviza as pessoas. Por isso que Jesus falava, o meu reino não é deste mundo. Então, por quem você está sendo governado? Pelas trevas ou pelo mundo espiritual divino? Pelo que você é regido. Isso não significa em ter ou não ter as coisas. Isso é a falta do sentimento de união o sentimento de falta. Jesus. Né? E tem muita gente passando muita dificuldade. E essa confusão religiosa também vem da interpretação das pessoas, de achar que o dinheiro é sujo, o dinheiro afasta as pessoas de Deus, é mais fácil um rico passar, como é que é? Um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. É tudo uma interpretação. Por quê? Porque Jesus nunca foi pobre. Ele era próspero, ele tinha um contador para cuidar das contas do ministério dele. É que ele era um missionário, ele andava. Se ele fosse encarnado agora nesse exato momento, ele ia ser aqueles caras que viajam o mundo inteiro pregando. Continuando lá no exemplo do livro que eu disse. De Urântia, que eu gosto muito também. Aí ele começou a trabalhar, porque ele aprendeu esse ofício com José como carpinteiro. Sim. E ele fazia as peças de carpintaria. E essas peças de carpintaria, tamanho grau de perfeição, eram disputadíssimas, porque as pessoas queriam comprar. Era uma profissão boa. Era uma profissão. Então, até pelo trabalho humano de carpinteiro, que as pessoas não... Tanto que o livro de Urântia, não tá, essas passagens de Jesus não está na Bíblia. Algumas mas tem muita coisa que está. Mas tem muita coisa que eles também fazem a conexão, né? Inclusive, esse livro... foi escrito lá na região de Chicago, nos Estados Unidos, na década de 30, começou a escrito lá, por várias pessoas, são várias passagens, são vários ensinamentos, inclusive falando dos anjos, arcanjos, querubins, e como dá esse processo da criatura e o seu criador, e somos seres co-criadores também, sim, porque à medida que nós vamos aprendendo com a nossa consciência a lidar com os elementos materiais, mas nos espiritualizando, nós vamos trabalhando o campo magnético que nós temos de uma outra forma. Inclusive eu postei outro dia, tem até um youtuber que ele vai lá no Tibete e ele pede para o monge ali levitar. E o monge, olha, tá, eu posso tentar. E aí eles filmam, aí vê o monge levitando, né?
Porque é na concentração dele, Sim. na entrega dele. E só falando, eu estou falando de Jesus, porque ele é o meu mestre. E pode ter uns muçulmanos nos ouvindo, outros Sim. judeus. Eu tenho muito respeito, porque na figura humana de Jesus de Nazaré, eu enxergo o próprio Deus único. Sim. Para mim, ele é a representação humana desse Deus. Então, quem não é cristão e professa outra fé, em absoluto eu deixo de entendê-lo e respeitá-lo, Claro. porque é uma outra percepção, sem problema algum. Né? Um budista Sim. que prefere os ensinamentos do Buda, então todos para mim são manifestações divinas. Sim. Mas no meu caminho, na minha trajetória ao longo da vida, foi o encontro com Jesus Cristo que realmente trouxe toda essa E o livro de Urantia, ele fala também que Cristo, né, Jesus em si, ele é o Micael do nosso universo. Sim, né, é verdade. Que encarnou. Exatamente. Né, tipo, uma das condições para a criação de um universo, que são 7, o nosso é o sétimo, uma das condições para criar um universo é o Micael encarnar num dos planetas de degrau evolutivo. Inclusive, início, tipo tem uma outorga de Isso, Micael. a outorga. Uma das outorgas é ele encarnar, sem saber quem ele é. Ele não sabe quem ele é. Não. E ele é o filho unigênito, né? Ele é o primeiro filho. E a partir dele nós somos criados. Nós somos filhos dele, criaturas dele. Né? Por isso que tem essa conexão com Cristo muito, muito forte. Tanto é que tem outras correntes, outras que eu venho estudando agora, uma delas é o Rodrigo Romo, que ele está falando dessa diferença de DNA da criatura e do Criador. Muitos não têm DNA crístico, outros têm. Os que têm DNA do Cristo, DNA crístico, ligado a Micael, que antes de ser Jesus havia um outro ser, que é o que você está falando. Que é ele, né? Que é ele também, né? Então, não tem esse DNA. E aí o caminho, a trajetória, o conhecimento é outro. É outro. Por isso que a gente vê, por isso que a gente fala de guerra espiritual. A guerra espiritual, ela não se dá fora de nós, ela se dá dentro de nós. Constantemente, todos os dias, nós estamos em luta conosco mesmo. Entre a carne e o espírito. Exatamente isso. É o tempo todo. Se você for ver, é o tempo todo. Por isso, vigiar. Vigia o tempo todo. E também está escrito, né, que a nossa guerra não é contra pessoas. Exato, que eu contra concordo. Principados e potestades no reino do céu. Que são consciências também, poderosíssimas. Ainda bem que a gente não vê, né? Senão a gente não ia conseguir. Vivia assustado, né? Sim. Então, eu acho que é... Nossa, as horas vão passando muito aqui. Rápido. Muito rápido. O assunto é extremamente interessante. Eu particularmente abraço, por isso que eu te convidei, quando eu vi você falando, a forma como você fala. E agora, só para a gente finalizar, porque você está agora estudando a Bíblia, você mudou um pouco, houve uma pequena modificação, porque você estava falando para esse pessoal mais do despertar espiritual, e agora você está falando, dando uma tonalidade um pouco mais evangélica, e tem gente que não está entendendo isso, está entrando depois em conflito. Fala um pouco isso para nós. Eu acho que o conflito é necessário toda vez que a gente dá um salto na nossa consciência, né? Ele é conflituoso para todos. E as pessoas tendem a achar que é uma regressão, é você andar para trás quando você começa a falar da Bíblia. Eu também achava isso antes de eu começar a estudar a Bíblia. Porque o caminho que eu fiz é um caminho contrário da maioria das pessoas. Elas saem da igreja e vão estudar o despertar da consciência. Eu vim do despertar da consciência e entrei numa igreja para estudar teologia. Então isso foi um surto, não só para as pessoas, mas para mim também. Mas existia um plano, foi o que Jesus falou para mim, existia um plano para que isso acontecesse, né? E não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca me senti regredindo na história. Pelo contrário, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu me sinto livre. Mais eu sinto que eu sou ativada nos meus dons espirituais e na expansão da minha consciência. E eu continuo falando para as mesmas pessoas
acho que foi abril. Foi abril. Eu fui num congresso de consciência multidimensional no Rio de Janeiro, e eu fui a única pessoa que fui falar de Jesus lá, né? E aí eu dei muita risada, que eu fui a primeira palestrante, porque minhas amigas falavam assim pra mim, que estavam ouvindo as pessoas falarem assim, nossa, nada a ver uma evangélica aqui nesse lugar. E aí eu perguntei assim, quem é evangélica? Elas, é tu, né, amiga? Aí eu? Porque eu não me vejo assim, sabe, com esse rótulo evangélica, só porque eu tô estudando a Bíblia numa igreja, eu já tô nessa caixa, como se todo o resto que eu tenha conhecimento tivesse sido apagado. Isso não é verdade, né? Eu continuo acreditando nas coisas que eu acreditava, porque eu vivenciei, mas é claro que tudo é um processo de expansão, tudo existe, né? Mas a minha conexão sempre foi cristã. Independente de uma placa de uma igreja, hoje eu aprendo numa igreja, mas não significa que daqui a sei lá quanto tempo eu vou aprender com outras pessoas, talvez com judeus, com sei lá, eu não sei, mas eu não tenho essa limitação de falar, nossa, agora não acredito mais em reencarnação, não acredito mais nos espíritos, não acredito mais nos ETs. Eu não tenho como falar isso porque eu vi com os meus próprios olhos. Eu tive experiência com extraterrestre, de subir em nave, de participar de reunião em mesa de reuniões, de dar palestras falando sobre genética, sendo que eu não tenho esse conhecimento como Paula, mas lá eu falava sobre genética e ao mesmo tempo pensava assim, como que eu sei sobre esse assunto? Onde eu estou tirando isso? Como é que eu sei falar disso? Isso já me aconteceu várias vezes. Isso, lúcida, entendeu? Totalmente lúcida. Totalmente lúcida, sem uso de substância alguma. Então. Exatamente porque eu estou falando isso para você. Primeiro porque nós temos vivências, a reencarnação para mim é um fato, não precisa me provar. É simultâneo até, né? Diz que é simultâneo. Exatamente. Está acontecendo agora. Tudo está acontecendo hoje. É que a gente tem essa sensação a gente tem a separação de passado, presente e futuro, mas é tudo o presente. Tudo que eu fui, ou tudo que eu serei, eu já sou, já está acontecendo. Nós é que, no nosso entendimento humano, temos que colocar passado, presente e futuro, mas tudo faz parte tudo de um está, plano. Né? E isso é maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Quanto mais a gente estuda, eu costumo falar isso. Até porque a gente é eterno, né? Então nós não vamos para a eternidade, nós estamos dentro da eternidade. Então a hora que fechar o olho aqui, acabou essa dimensão, estou em outra. É um outro salto. E depois em outra, e depois em outra. A minha consciência, ela só expande. Mas a gente já faz isso no micro, né? Quando você muda de um país para o outro, quando você muda de empresa, quando você muda de profissão. Você fez isso, né? A vida inteira. Mudando, uma cigana. E eu tenho essa natureza de querer mudar o tempo inteiro. Eu tenho isso. Eu não gosto de ficar vivendo a mesma coisa por muito tempo. Ou ficar dentro de uma casa, mesma cidade. Eu tenho um pouco de dificuldade disso, confesso. Eu já começo a falar, já começo a querer criar alguma coisa para sair daquilo, sabe? Entendi. Criando eventos, cursos em outras cidades para conhecer outras pessoas, outras culturas, aprender. Tenho uma alma que tem necessidade de aprender sempre alguma coisa. Olha, vendo você falar, o jeito que você fala, o amor que você tem, a ligação que você tem espiritual, porque a gente vê isso, a gente vê a emoção na sua voz, a verdade brilhando nos seus olhos, sabe? Você está falando, você vê que vem toda uma emoção, porque os olhos é o espelho da alma, não tem como disfarçar isso. Então, quando você quer conhecer uma pessoa, olha profundamente nos olhos dela, você vai saber com quem você está falando. Exato. Então, eu estou fazendo aqui, o programa põe um diante do outro, eu estou aqui observando toda a sua verdade, toda a sua experiência, todo o seu conhecimento. E passou rápido demais, muito rápido. Tenho certeza, eu quero você aqui. Que você volte várias vezes para a gente abordar vários outros assuntos que você sabe e domina. E mesmo quando pensa não saber, eles brotam de forma espontânea, porque isso é o divino em nós. Exato. Então, quero agradecer muito a participação da Paula Cabral, esse ser iluminado hoje aqui nos nossos estúdios, e que ela possa se despedir e nós vamos voltar com ela em outras oportunidades.
Paula, a palavra é sua. Gratidão, primeiramente, a você pela oportunidade de vir aqui contar um pouquinho da minha história. Eu amo, de verdade, falar sobre espiritualidade, expansão da consciência, falar de neurociência, falar de Jesus, falar de quem nós somos na totalidade, né? Além do que a gente vê no espelho, eu acho que é menos que 10% do que a gente é. Costumo dizer que a gente é uma unha do mindinho. Na frente do espelho. Exato, né? A gente que bom é muito ter essa grande. Visão, né? A gente é muito grande e eu gosto de dizer isso para as pessoas, né? Se você está passando por algum problema na tua vida hoje, saiba que perto da tua grandiosidade, da tua luz, daquilo que você veio fazer no planeta Terra, existe um propósito. Eu costumo dizer que a gente está dentro de um corpo. O cabeça desse corpo é Jesus. E você pode ser um braço, uma perna, e experimenta tirar um braço e uma perna, tirar um dedo sequer, que às vezes a gente nem dá conta de que ele está funcionando, de que ele está mexendo. Mas com certeza a gente faz parte de um plano grandioso e cada atitude que a gente toma, cada escolha que a gente faz, ela impacta no planeta, no sistema solar, na galáxia e nesse universo local. Então você é importante. Não se iluda de que uma escolha que você faça não vai impactar, vai. Porque você impacta no teu filho que tem conexão com outra pessoa, que vai ter conexão com outra, com outra, com outra, com outra, com outra. Quando você for ver, tudo está ligado. E não se iluda também porque os ETs têm interesse nesse planeta, porque impacta no planeta deles também, independente da galáxia que ele estiver, e às vezes até o universo que ele pode estar. Então, ele tem interesse de que a gente evolua, de que a gente cresça, porque isso impacta em toda a criação. Nós somos parte disso, nós somos deuses, somos o Cristo que ficou na Terra. Então, não importa o que você esteja passando hoje na tua vida, pode ter certeza que vai passar e você vai ganhar aí uma outorga, um título, um novo grau de conhecimento e expansão quando você atravessar a dificuldade que você está passando hoje. Então comece a olhar as dificuldades da tua vida como algo que vai te colocar num patamar diferenciado, te trazendo uma autoridade no assunto. Se for doença, você vai ser curado, curada e vai ter uma autoridade de cura. Olha a tua vida por esse lado. Se for uma doença emocional, se for de repente um luto, ou de repente uma perda financeira, você vai criar autoridade para falar sobre isso e ajudar outras pessoas. Então essa é a visão que eu tenho da vida e eu acho que todos nós estamos aqui para aprender um com o outro. O meu dom te ajuda, o teu dom vai me ajudar, eu vou te ajudar com o meu e um vai ajudar o outro. Como as nossas células neurais, né? Elas vão fazendo uma conexão uma com as outras, formando uma família de neurônios que vão criar uma ideia e essa ideia pode mudar o mundo. Então, continuem, não desistem e podem ter certeza que existe um objetivo incrível para você estar aqui nesse planeta e assistindo esse episódio de hoje. Gratidão pela oportunidade, fiquem com Deus, um beijo no coração. Gratidão pela presença dela entre nós e eu finalizo, Senhor, que a sua vontade divina de Jesus Cristo, o Salvador, se cumpra sobre nós. Amém.